Olha, ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Paranaguá e foi polêmica por lá a possibilidade da proibição da atração animal aqui na cidade. Vamos acompanhar. Na sessão da Câmara do dia 31 de outubro, um dos assuntos discutidos que gerou polêmica foi o projeto de lei que proíbe a atração animal no perímetro urbano do município. Carroceiros se reuniram na Câmara para protestar contra o projeto. E na sessão de ontem, eles retornaram à Casa de Leis. Durante um instante, a sessão parou e os carroceiros foram chamados para uma reunião particular com alguns representantes do Poder Legislativo. Para nossa equipe de reportagem, as carroceiras desabafaram e explicaram o que foi conversado. Eles poderão continuar o trabalho normalmente. Que a gente vai poder trabalhar em paz, porque não tem nada a ver, entendeu? Podemos trabalhar. A gente depende daqui para sustentar os filhos, para se sustentar os próprios cavalos. Como que a gente vai dar de comer o cavalo se não trabalhar? Porque cavalo que está lá no cima, vocês verem, está amarrado, sem comer, sem água, sem nada. Passe a hora que passar, ele está amarradinho lá, sem nada. E daí? Eu amo meu cavalo como se fosse meu, da família. Vocês estão insatisfeitos hoje? Graças a Deus, eu quero trabalhar. Sim, com certeza, quero trabalhar. Todos precisamos trabalhar. O vereador Tiago Kutz, autor do projeto de lei, se posicionou sobre este assunto. A vida deles tem sido muito importante, o diálogo está aberto com todos eles. Nós explicamos mais uma vez que a lei ainda aguarda ser sancionada e que posteriormente ainda haverá um prazo para que a lei entre em vigor, para que a proibição de fato comece. Esse período foi idealizado, foi pensado para que haja tempo necessário, para que todas as ações necessárias para diminuir o impacto da lei, para que elas sejam tomadas. Então, o diálogo está sempre aberto, é de grande importância a vinda deles aqui, nossas linhas de contato estão abertas também, nós queremos recebê-los a cada vez mais. Espero que eles venham sempre. A votação prosseguiu normalmente. Um dos projetos de lei que foi aprovado é sobre a utilização dos complexos esportivos, incluindo a piscina olímpica, o estádio Caranguejão, os ginásios Albertina Salmão e Joaquim Tramujas. Nos eventos e competições, as entidades assistencialistas, o esporte amador em geral, terão que pagar quantias relevantes para a utilização. As entidades assistencialistas, por exemplo, que possuem utilidade pública, terão que pagar 1.000 UFM, que em reais equivale a R$ 2.890. O projeto foi aprovado. Os vereadores que votaram a favor foram Alex Alves, Carlos Fangueiro, Edu, Fábio Santos, Josias Daneg, Luizinho Maranhão, Nagel, Nilo, Nóbrega, Ratinho, Sandra do Dorinho, Sargento Orley, Tiago Kutz, Tucano, Valdir Leite. Os votos contrários foram Adriano Ramos, Gilson Marcondes e Jaime da Saúde. O vereador Adriano Ramos, que está entre os votos contrários, conversou com a nossa equipe de reportagem sobre a polêmica. Um projeto oriundo do Poder Executivo, do prefeito municipal, onde a utilização do complexo esportivo, natação, o próprio campo de futebol, o ginásio Albertina Salmão, o ginásio Joaquim Tramujas, vai ter que ser cobrado. Eu votei contrariamente porque até para entidades que possuem utilidade pública vão ter que pagar. E eu fico pensando, como é que fica o esporte amador? Nós temos que incentivar o esporte amador. Não colocar barreiras para que esse esporte não possa ser praticado. Então eu fui totalmente contra esse projeto, até porque os valores são valores altíssimos. E a população, eu acho que a prática esportiva foi desincentivada com esse projeto de hoje. É o que eu entendo, por isso eu votei contrário. Um requerimento que gerou muita discussão entre os legisladores e tomou tempo de uma boa parte da sessão da Câmara foi de autoria da mesa diretora. Os requerimentos de pedidos de explicações agora têm novo horário para serem protocolados. Ele passou das 18 horas para as 15 horas. Os votos favoráveis foram dos vereadores Alex Alves, Edu, Fábio Santos, Josias Daneg, Luizinho Maranhão, Nagel, Nilo, Ratinho, Sandra do Dorinho, Sargento Orley, Tiago Kutz, Tucano e Valdir Leite. Os votos contrários foram dos vereadores Adriano Ramos, Jaime da Saúde, Nóbrega e Gilson Marcondes. O professor Carlos Fangueiro se absteve. Os vereadores independentes ficaram decepcionados com esta decisão. Eles dizem se sentir engessados. Eu, como vereador, me sinto engessado. Eu deixo de ter 3 horas para fazer o protocolo do meu requerimento, porque na política a coisa é muito dinâmica, as coisas acontecem o dia todo. E agora eu tenho que correr contra o tempo para protocolar um documento
que antes eu poderia protocolar até às 18 horas, agora eu vou protocolar até às 15 horas. Então, um assunto importante que precisa ser discutido na Câmara, eu não vou poder mais fazer. Eu vou ter que esperar só para outro dia e, às vezes, os temas já foi rediscutido. Então, isso, para mim, é um projeto do atraso. A sessão encerrou, prorrogando os demais assuntos para o próximo dia 14. É tudo muito estranho mesmo que tem acontecido, né, as discussões na Câmara de Vereadores do Paranaguá. Com relação à questão aí do transporte de tração animal, tudo é interessante, é um projeto muito polêmico, que precisa ser detalhadamente discutido em um momento em que o desemprego é muito grande, tem que ter proteção. Os animais, com certeza, os cavalos, principalmente nessa questão, mas tem que ser muito bem discutido, tem que ter uma habilidade muito grande, tem que regularizar o horário dessas pessoas trabalharem na cidade de Paranaguá, tenho falado muito isso aqui, para a segurança delas próprias. Então tem uma série de coisas que tem que ser discutida, mas não tirar a mão de obra, não tirar o trabalho dessas pessoas, o ganha-pão. Mas uma outra coisa que me chama a atenção e que eu quero falar um pouquinho aqui rapidamente, é com relação à cobrança dos complexos esportivos aqui da cidade de Paranaguá. E o Caranguejão é um deles, o Adriano Ramos falou com muita propriedade com relação ao esporte amador. Nós temos que incentivar o esporte amador. Você incentivando o esporte amador, você está tirando a criança, você está tirando o adolescente da rua para fumar maconha, para se prostituir. O esporte é a principal ferramenta, junto com a educação, para você afastar essa juventude dessa podridão que vai se espalhando e aumentando no mundo inteiro. Então você não pode criar dificuldades para o esporte amador, mas esta gestão cria dificuldades até para o Rio Branco, que é uma entidade que representa e leva o nome da cidade de Paranaguá para todos os cantos do estado do Paraná, e quando há transmissão, inclusive vaza imagens para outros cantos. A cidade de Paranaguá, o Rio Branco não pode usar o complexo, não pode usar o Caranguejão. Eu nunca vi uma coisa dessas, acho que pouca gente já viu isso. Então tem muita coisa que precisa ser discutida, mas de forma profissional, sabe, com mentes abertas, e não dessa forma, sabe, que você coloca a viseira e eu vou detonar com isso aqui, vou acabar com isso ali, isso aqui são contra, são meus inimigos, eu vou desmanchar com tudo. Entendeu? Não é assim. Quem está no poder tem que olhar para todos os lados e tentar incentivar todos, de alguma maneira, para que a cidade cresça. O futebol profissional, ele aquece a economia de qualquer cidade. O Rio Branco precisa de ajuda. Está sempre pedindo, passando o chapéu por aí para poder manter o clube. Agora, quando parte dos políticos que comandam a cidade são contrários, aí complica bastante. Então, são assuntos importantes discutidos, mas tem que ter uma visão muito grande para não atropelar as coisas e não acabar de vez com o pouco que a cidade já tem, principalmente com as portas de trabalho. Cuidado, tem que ter muita sensibilidade